Bom, vamos desmistificar um pouco as reações de combustão na aulinha de hoje. A combustão é uma reação química isotérmica entre duas substâncias, o combustível, e o comburente. Normalmente o comburente é o oxigênio. O produto dessa combustão, a gente costuma falar que todo produto de combustão é CO2 e água. É uma grande mentira e a gente vai desvendar isso na aula de hoje. Um exemplo básico de como funciona essa combinação de combustível e comburente é naquela experiência que a gente faz desde o jardim de infância. A gente acende uma vela, depois da vela acesa a gente cobre com um copo. A vela continua acesa até que se apaga. E perguntamos, o que aconteceu ali? Na verdade, a vela se apaga porque ela consumiu todo o comburente disponível naquele recipiente, ou seja, o oxigênio acabou e você não tinha mais a dupla combustível-comburente. Você teria apenas o combustível, que seria o pavio, a parafina, mas o comburente teria acabado. Muitas pessoas acreditam que a combustão esteja ligada ao fogo, como o exemplo que a gente viu anteriormente. Mas a combustão é uma reação de oxidação. Então, a combustão lenta ela é classificada assim por ocorrer em baixas temperaturas. Um exemplo muito importante na nossa vida é a respiração celular. A oxidação da glicose, que ocorre nas nossas células, fornecendo energia, que é o combustível para o nosso corpo, ocorre da seguinte forma. A glicose reage com o oxigênio, formando gás carbônico, água e liberando energia. Lembrando que toda reação de combustão é uma reação exotérmica, ou seja, sempre libera energia. Essa reaçãozinha ocorre dentro dessa organela celular, chamada mitocôndria. A formação de ferrugem é um outro exemplo de combustão lenta, ou seja, também ocorre em baixa temperatura. Seria o ferro reagindo com oxigênio, formando óxido de ferro e formando a tão conhecida ferrugem. Continuando no assunto de tipos de combustão, a gente classifica a combustão de duas formas básicas. A combustão ela pode ser completa ou pode ser incompleta. E isso vai depender do grau de oxidação do meu combustível. Toda combustão forma óxidos. Se esse óxido formado estiver em seu maior grau de oxidação, você vai ter uma combustão completa. Por exemplo, o enxofre pode ser enxofre mais 4 no SO2 ou enxofre mais 6 no SO3. Se você forma o SO3, é uma combustão completa. Se você forma o SO2, é uma combustão incompleta. O carbono pode ser mais 2 no CO, no monóxido de carbono, ou mais 4 no dióxido de carbono. Se forma o monóxido, a combustão é incompleta. Se forma o dióxido, que é o maior grau, combustão completa. Então, os compostos orgânicos em combustão completa geralmente formam CO2 e água. Por exemplo, os combustíveis que a gente usa como gás natural, que é o metano, ele vai formar CO2, água e liberando energia. Como eu falei, lembrando que toda combustão é exotérmica. O etanol, que é o nosso álcool combustível, formando também CO2, água e liberando energia. E a gasolina, também formando CO2, água e liberando energia. O importante dessa aula de combustão, no caso até para o Enem, é nós sabermos que o etanol, ele vem, daqui no Brasil no caso, da fermentação da cana-de-açúcar. Então a gente pode considerar o etanol como uma fonte de energia renovável. Daí a vantagem dele em relação aos derivados de petróleo, como a gasolina e as jazidas de gás natural, porque são combustíveis que demoram milhares de anos para serem formados, no caso, na forma de petróleo isso. Inclusive, o Brasil ele é pioneiro na produção de etanol. Está aí o nosso companheiro Lula que não deixa mentir. A combustão incompleta dos compostos é o tipo de combustão mais comum, é o que acontece na realidade e ocorre principalmente em ambiente com pouca disponibilidade de oxigênio. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, teve um caso no Rio de Janeiro
de jovens que morreram asfixiados. Eles estavam tomando banho com o aquecedor ligado, né, o aquecedor a gás dentro do banheiro ligado, e de repente morreram. O que aconteceu ali? Na verdade, o gás sofrendo combustão de início completa, mas na realidade com um pouco incompleta, né? Formando muito CO2, mas formava também um pouco de CO e tudo mais. Conforme vai consumindo o oxigênio do ambiente, se você não tem uma boa ventilação, uma boa circulação para recolocar esse ar ali dentro, esse oxigênio é consumido e cada vez mais a gente forma produtos de combustão incompleta. Então, no caso de combustíveis à base de carbono, você forma o CO2, que é um produto de combustão completa, responsável pelo agravamento do efeito estufa. Você forma o monóxido de carbono, CO, que é extremamente nocivo ao ser humano. E você forma também o carbono zero, ou seja, o carbono grafite, o carbono particulado. É uma fuligem nociva ao ser humano e ao meio ambiente. Quando você queima alguma coisa, fica aquela borra pretinha. Quem tem aquecedor em casa, que usa aquela chama piloto ainda, que não é automático, repara que em volta do aquecedor, ali onde você vai acender o piloto, você coloca o fósforo, está sempre um pouco queimadinho. E se você passar o dedo, sai aquele preto ali. Aquele particulado preto é exatamente esse carboninho. Então, um exemplo seria a combustão incompleta da gasolina. Repara a formação de dióxido, monóxido, carbono. Então, essa mistura aqui é um problema. O que acontece? Se você estiver engarrafado no trânsito lento, congestionado dentro de um túnel, a recomendação é que se o trânsito ficar parado por alguns minutos, que todos os motoristas desliguem os seus carros para diminuir a formação desses gases. Repare que nos túneis você tem fortes ventiladores que promovem a circulação do ar, né? São os exaustores, então eles tiram o ar de dentro do túnel e puxam um ar renovado para dentro do túnel. Essa ideia é justamente para diminuir a quantidade de monóxido, porque é um gás inodoro e é um gás extremamente nocivo, ele pode matar. Então tá lá, CO2 aumenta o efeito estufa, CO é muito tóxico, C é aquela fumacinha negra. Só para a gente lembrar um pouco para o Enem, o efeito estufa, como funciona? Nós temos a atmosfera, que é uma fina camada em volta do nosso planeta, a superfície terrestre e a radiação solar. Ela incide na atmosfera, onde uma parcela dos raios é absorvida e a outra parcela passa pela atmosfera incidindo diretamente na superfície do nosso planeta. Esses raios são os infravermelhos. O efeito estufa ele é muito importante para a manutenção da vida terrestre, né? Porque ele mantém a Terra aquecida. Se não acontecesse esse efeito, a Terra seria um planeta muito frio e provavelmente não existiria vida da forma que nós conhecemos aqui. O problema do efeito estufa é que quando a gente aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, essa camada da atmosfera se torna mais espessa. O problema da camada espessa é exatamente o seguinte: ela impede a saída dos raios infravermelhos. Então a radiação solar incide, parte é refletida e a parte é absorvida. No momento de reflexão da superfície, ele não sai para o espaço, ele continua batendo e voltando na atmosfera. E isso leva a um agravamento do efeito estufa. Ou seja, você tem um aumento da temperatura média do planeta, que é um fenômeno conhecido como aquecimento global, que leva a uma série de outros acontecimentos climáticos ao longo do planeta que a gente já cansou de ver em noticiários e tudo mais. Bom, estávamos falando anteriormente que a combustão incompleta da gasolina leva à formação de CO, CO2 e, na verdade, a gasolina comercial ela não é só C8H18, ela tem ali óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos aromáticos, então você tem uma mistura, na verdade, né? E quando é queimado no motor de um carro, o produto dessa combustão é uma mistura violenta de óxidos, seja de carbono, nitrogênio, enxofre e de hidrocarbonetos. O catalisador automotivo, o que ele faz? Ele transforma esses óxidos nocivos, esses óxidos ácidos e os hidrocarbonetos
em substâncias um pouco menos agressivas ao meio ambiente. Por exemplo, ele pega os carbonos do hidrocarboneto e do CO e transforma em CO2. Daniel, mas o CO2 faz mal por causa do efeito estufa. Tudo bem. Por outro lado, o CO2 ele pode ser absorvido no processo de fotossíntese. Então, assim, para o ser humano, diretamente, o monóxido é muito pior que o dióxido. O nitrogênio dos óxidos ácidos de nitrogênio são transformados em N2, que é um gás inerte, está presente no ar que a gente respira. E a água dos hidrocarbonetos são convertidos em... o hidrogênio do hidrocarboneto é convertido em água. Então, você tem uma mistura final de gases um pouco melhor do que aquela que seria emitida sem a presença do catalisador. E tem alguns imbecis que tiram esse catalisador para o carro fazer um barulho mais bonitinho. Então, é uma peça fundamental, não só para o funcionamento do motor, mas também para o meio ambiente. Desde 92 ele é obrigatório. Os veículos, se alguém se lembra da Volks, foram um dos primeiros a sair com catalisador de fábrica. E vem até escrito embaixo assim, tipo, catalisador. Era uma onda, tem um golzinho quadradinho com escrito catalisador. E finalmente a combustão limpa. Né? Tá aí o carro dos professores do Pedro II. Uma BMzinha Hydrogen 7, nada mal. A combustão limpa utiliza o combustível chamado hidrogênio. O hidrogênio ele seria o combustível ideal, porque ele queima com oxigênio formando água. A água é um produto de combustão. Então, é uma combustão limpa que a gente chama. Como funciona? Você tem um tanque de hidrogênio, você tem uma célula combustível, que é onde ocorre a reação entre hidrogênio e oxigênio, e essa energia liberada vai para um conversor de potência e vai fazer o motor elétrico funcionar. Ele funciona acoplado a uma bateria, então é uma bateria elétrica e a célula hidrogênio. É um carro híbrido. Como funciona essa pilha, essa célula combustível? Tem a entrada de hidrogênio, legal, e ali tem uma pasta, um eletrólito. Então ele injeta hidrogênio para um lado e a admissão de ar do oxigênio pelo outro. Ocorre uma troca de elétrons, ou seja, os hidrogênios perdem elétron, os elétrons vão fluir através de um resistor, que seria o circuito lá do carro para fazer o motor funcionar, e vem para cá para o oxigênio receber uma reação de oxirredução, formando por subproduto água. Essa água vai ser jogada fora. Lógico que o carro não joga água líquida fora, essa água está em alta temperatura no estado vapor. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham esclarecido um pouquinho mais sobre esse assunto que é combustão.